Segundo bloco do Fluminense em Debate de volta, como você pode reparar, mudou alguma coisa aqui no Fluminense em Debate. A gente tinha um plano, agora mudou. O que aconteceu, Sérgio? Na verdade, o Vieira ele falou que o programa ia ser quente. O programa estava tão quente que pegou fogo nas câmeras aqui no estúdio. E aí nós tivemos que improvisar uma câmera para a gente poder continuar o debate depois, da passagem do Corpo de Bombeiros por aqui. Então, mas enfim, está resolvido, né, Vieira? A gente pode continuar. O que a gente não pode deixar é o nosso leitor, espectador, ouvinte, enfim, sem a informação, sem o programa. A partir do momento que a gente está conseguindo gravar e está conseguindo nos assistir, nos ouvir, tá bom, semana que vem a gente faz de uma forma melhor. Esse tipo de coisa acontece mesmo. Isso provavelmente nós vamos descobrir quando o programa for pro ar, né? É verdade, eu acredito que vocês estejam nos ouvindo. Mas então, vamos lá, Sabioli. A gente estava falando no primeiro bloco em relação ao Atlético Mineiro. Que o Atlético Mineiro, ele, pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, ele vai encontrar uma nova situação. Qual é essa situação? É ele ter que lidar com os desfalques. Até o momento, só o Fluminense vivia desfalcado. O Atlético, por sua vez, agora no próximo jogo contra o Bahia do Ituaçu, não terá Hever, Ronaldinho e o Júlio César. Isso aí já é um momento que a gente pode ficar otimista e quem sabe é um momento que está saltando a liderança, não é isso não? Eles têm uma vantagem que o Ronaldinho Gaúcho não se machuca. Nossos craques são muito craques, mas infelizmente eles se machucam muito. Né? E a nossa vantagem sobre eles é que apesar dos nossos craques se machucarem muito, nós temos mais elenco. Então nós estamos pegando agora uma sequência de jogos, sábado, domingo, quarta, né? Então essa sequência já era esperado que fosse deixar sequelas em alguns times. Né? Até no nosso caso mesmo, nós estávamos prejudicados. Né? Aquilo que a gente estava falando lá no final do primeiro bloco, que foi o Fluminense jogar sem Thiago Neves, sem Deco, sem Fred, sem Boom, são 4, talvez dos 5 principais jogadores do time. E veja você que aí, mais uma vez, retornamos à questão do Abel, né? Aí a culpa é do Abel. Poxa, o Fluminense não está perdendo, está com esses desfalques todos. Então vamos devagar, gente. Olha só, não estou querendo ser o dono da razão também não. Às vezes eu posso estar errado, às vezes o Abel pode ser um burro, você que está aí do lado de fora está completo de razão, o Fluminense não vai ser campeão brasileiro por causa do Abel. Bate na madeira, Deus queira que não. Mas o Vieira não pode dizer isso por causa daquela questão que eu já falei aqui, já pronunciei a respeito. Mas eu realmente, pelo menos, eu não acredito nisso. Eu acho que o Abel vai fazer um trabalho competente. E aí já vão falar, vamos lembrar então de 2005, o Fluminense deixou a Libertadores escapar. Mas pera lá, o Fluminense teve o Abel no ano passado e passou para a Libertadores. Esse drama de 2005 já foi embora, já aconteceu, o Abel já recuperou esse peso nas costas que ele tinha. Mas sabe, olha, eu tinha prometido logo no início do programa falar de uma polêmica entrevista do Júlio Bueno para o Eduardo Coelho. Você leu a entrevista, eu vi que você repercutiu. O que você achou dessa entrevista? Esse retorno do Júlio Bueno de repente, assim? Na verdade, eu não só li a entrevista, como a gente fez uma matéria lá no tricolor.com a respeito, até porque é um fato político importante, para a comunidade tricolor, até porque ele deu sintomas de que vai concorrer. Apesar de ter indicado outros nomes que poderiam concorrer, mas o que me parece é que existe hoje uma mobilização, uma pequena mobilização, em termos de se formar uma oposição organizada no Fluminense. Porque a oposição organizada do Fluminense hoje, na verdade, é o pavilhão tricolor. Tá? E que é uma oposição que eu tenho pleno respeito por todo mundo do pavilhão tricolor, o Lucas, o PC, enfim, a galera que realmente está na frente do movimento. O Marcão não é mais pavilhão, mas tem raízes ligadas ao pavilhão também. Mas é um movimento que ainda não tem força política suficiente. Não tem, exatamente, não tem essa força política. Já essa outra mobilização, ela tem força política. Ela conta com nomes fortes, seja o Júlio Bueno, eventualmente o Ricardo Tenório. Eventualmente, inclusive, o pessoal do Mauro Carneiro também, eu digo isso, toda a chapa que formou para porque é uma pessoa que está pagada no meio da política do clube. Inclusive, tem gente que não quer mais frequentar o clube por causa dos novos atores, digamos assim. Agora, eu tenho a seguinte impressão. Acho que o Fluminense não tinha que ter contras e a favor.
Tinha que ter as pessoas todas a favor do Fluminense, todas pensando em um projeto para poder solucionar os problemas do clube. Mas há de convir que também a favor do Fluminense vai ter a divergência do que é o melhor para o Fluminense de cada um. Sim, mas aí é uma coisa, é questão de divergência de projetos. Né? O Fluminense ele tem hoje muitas, pelo que é a minha percepção disso, o Fluminense tem muitas divergências vazias de sentido, de conteúdo, né? Ou seja, não é uma divergência em torno de temas, em torno de filosofia de trabalho, em torno de projetos. É mais uma coisa de birra, né? Porque uma coisa que eu não consigo entender no Fluminense é pessoas dizerem que Fluminense é Fluminense Futebol Clube, Fluminense é futebol, o resto não interessa. Gente, a partir do momento Fluminense Futebol Clube, né? Sim, Fluminense Futebol Clube, nasce futebol, mas o Fluminense, no decorrer da sua trajetória, né, como clube poliesportivo, né, ele abraçou diversas modalidades, desenvolveu diversas modalidades no Brasil, né, conquistou a Taça Olímpica, não só por ser um grande clube de futebol. Né? Então, eu acho que o grande problema do brasileiro, eu falo isso aqui todo dia, né? A gente não quer pegar, sentar, quebrar a cabeça e desenvolver um projeto. Eu estou para escrever até uma coluna sobre isso, mas o assunto é meio complexo. Mas o Fluminense tem condições de desenvolver um projeto olímpico. O Fluminense, eu, você, qualquer um, o Flamengo, o Vasco, tem condições de desenvolver um projeto olímpico a baixo custo ou até custo zero. Né? Porque o esporte olímpico no Brasil hoje é financiado. Então, em vez de ficar nessa picuinha, nessa chatice, sabe? E vice-versa, né? Estou falando dos dois lados. Tinha que pensar no clube, tinha que pensar na marca do clube, porque o Fluminense hoje, se tem esportes, ou seja, os esportes olímpicos no mesmo nível, né? Que eu lembro que eu falava com. Eu lembro que quando lá na década de 70 o Fluminense ainda era Fluminense, né? Que o Jorge Cury, né? Quando começava a narração do jogo do Fluminense, falava o maior clube do Brasil, Jorge Cury, flamenguista. Né? E eu lembro que meu pai chegava em casa à noite, eu era muito pequeno, muito pequeno mesmo, né? E eu chegava em casa, meu pai chegava em casa todo dia, eu perguntava, pai, o Fluminense é campeão de que hoje? Né? Então, a gente não pode pensar o Fluminense só como futebol, até para mim é pensar pequeno. Tem uma literatura bastante simbólica, que é o Pequeno Príncipe, né? Que dizia que você se torna responsável por aquilo que você cativa. Perfeito. O Fluminense, no decorrer de sua história, ele cativou essa importância dos esportes olímpicos de forma que ele se tornou responsável por esse legado que ele criou. De certa forma, você não pode simplesmente chegar ao seu futebol agora e deixar tudo que já foi feito no esporte olímpico do Fluminense de lado. Perfeita citação do Barão Exupéry, né? Barão Exupéry. Gostei da pronúncia de vocês também. Péssima! Mas vamos lá. Uma aberração linguística, isso. Mas vamos lá, nessa história da entrevista do Júlio Bueno, teve um ponto que me chamou muita atenção. Foi que foi colocado que o Celso Barros e o Peter Sinse não dialogariam perfeitamente, isso não sou eu que estou afirmando, foi o que foi dito lá na entrevista. E o Júlio estava, de certa forma, preparando o terreno. Vejam vocês, olha como a política é engraçada, porque eu lembro de antemão que na candidatura que o Peter acabou eleito, ele contava com o apoio do Celso Barros e o Júlio já anunciava que aquele modelo de patrocínio com o Unimed era um modelo errado, um modelo viciado, e ele não aceitava, pelo visto, ele já estava conversando com outros patrocinadores e não teria unidade em sua gestão. Agora mudou tudo. O Júlio Bueno está estudando a possibilidade de conversar com o Celso para arquitetar essa chapa de oposição para ganhar o Fluminense na próxima temporada. E aí, Savioli, o que você tem a dizer disso? E é algo que impacta, né? Ou seja, a gente sabe que o Fluminense segue, por mais que venha se fazendo um grande trabalho, refém até certo ponto da Unimed. A partir do momento que a Unimed muda de lado, será que o favoritismo da eleição também muda de lado? Você já foi mais... Estou indo lá para frente. Porque nós temos que frisar algumas coisas antes. Primeiro que essa história da má relação da presidência do Fluminense com a presidência da patrocinadora